Olá, bom dia. Tudo bem com vocês? Fala, Bastião. Ai, ai, ai. É interessante viver esse misto de fim e de começo, né? Ou de fim e de continuidade, né? Eu nunca vi um lugar onde as pessoas usam todas as condições possíveis, né? Estamos acabando, não, mas estamos começando, não, mas estamos continuando. É todos os estados quânticos ao mesmo tempo, né? Inserido na sociedade e o pessoal buscando o mundo quântico. Ok, vamos lá, eu vou falar. O diacho. Eu vou falar uma cosita não, mas aqui eu estou ao vivo, vou curtir aí, ó. Eu mesmo, quer ver, ó? Tá aqui, eu vou abrir aqui no meu outro Face. Ô, buceta, abre, caralho. Eita, Miguel, tá bom. Cadê Joe? Cadê Joe? Joe. Tinha ali pulando na cara, meu Deus, que bichinho bravo, né? Tá bom. Ah, tá ali, ó. Homens, eu fiz o título aí. O título se chama Profecias Bíblicas e Agenda Global. É o homem independente de Deus usando Deus, porque ao ele criar a agenda global, não é que assim é muito rápido na minha cabeça, mas você não consegue entender o que está acontecendo. Não sei se você analisa assim, como eu vou te falar. Por exemplo, a agenda global é fruto de uma profecia ou a agenda global está se opondo à profecia? Porque parece que são as duas coisas que eu falei ao mesmo tempo, entendeu? Porque as informações não batem. Outra coisa. Se é uma profecia bíblica o que nós estamos vivendo, e profecia você respeita, e profecia você quer que aconteça, então por que a venda da ideia de se defender disso? Se existe uma profecia aí, ó, outra coisa se perdendo, entendeu? Tipo, não é. Então não é, porque se é uma profecia e vai acontecer, eu não preciso me esquentar a cabeça, eu sou parte da profecia. E o que acontece é parte dessa profecia. Portanto, onde eu vou entrar defendendo isso? Se eu sou parte de um evento profético, como a Bíblia narra, como que eu vou me opor a isso? Eu vou apenas me submeter. E você vê que daí vem... Então, é os vendedores das duas pontas, entendeu? O que temos no mundo é os vendedores das duas coisas, do acontecer e do não acontecer, aproveitando, porque é uma coisa que enfeitiça o ser humano, tá? Então assim, ó, se há uma profecia bíblica e me incute nela, entendeu? Qual que é a minha chance de evitá-la? Ou seja, a minha chance de evitá-la está dizendo que a profecia é uma mentira. Se a profecia é uma mentira, como é que eu estou vendendo ela? Não, mas não é mentira. Mas é mentira no meu ato. Porque se vai acontecer, que é uma coisa, é assustador, sabe? O ser humano é assustador. Se vai acontecer uma coisa que é profética biblicamente, o que você está fazendo aí se aloprando, cara? Se a pandemia é profética, se a guerra é profética, o que você vai lutar? A tua ação é profética, então. Estava escrito que alguém se oporia à profecia? Ah, tá, talvez seja esse lugar que você está querendo buscar. E este lugar eu já estou ocupando, entendeu, meu querido? Então, se você faz as duas coisas inconscientemente e não tinha nenhuma, agora você não tinha nenhuma, você já está sabendo por que você não tinha nenhuma. Porque eu tenho as duas pontas que você está mercadorizando aí e vendendo. Mas, assim, você não precisa acreditar em mim, nem deve. Há sempre coisas que vão se piorar na minha teoria. Tipo assim, você não precisa acreditar. Você nem deve acreditar.
E isso é bom para mim. Isso é bom para mim. Tá? Quanto mais você falar da Bíblia para mim, mais eu vou falar contra ela. Entendeu? Não tem problema, eu não quero que você esqueça o que está escrito na Bíblia, o que você faz. Não quero. Porque eu já sei, porque eu que fiz esse lado aí. Entendeu? Você não está entendendo, né? Esse lado da Bíblia que você aí é ferrenho, fui eu que escrevi, eu que fiz. Você só está fazendo uma parte do que... obedecendo uma parte que eu fiz. Agora eu venho aqui e falo do outro lado. Ou seja, como é que... Se eu fiz isso, por que eu vou falar para você? Então sim, sabe? Eu acho que eu vou ficar quieto, que não vou te assustar, né? Então eu não quero que você... mas você falou que você quer. Não, eu falo de tudo mesmo. Eu falo de sair e não sair. Outra coisa. Vamos em frente, então. Vamos dar início no vídeo, né? Então vamos lá. Se é profético, você vai sofrer as consequências da profecia. Então como que eu vou me levantar qual que é a minha participação nisso? Então, dentro da profecia de desgraça, dizia que ia ter gente se opondo à profecia, porque é o que temos aí. Entenda, você não consegue ser lobo, você não consegue nem deve ser lobo e ovelha ao mesmo tempo, porque parece que é o teu papel. É o teu papel. Parece que você está sendo lobo e ovelha ao mesmo tempo, tentando jogar dos dois lados, entendeu? Falando nisso, eu acho aquelas lutas uma viadagem, né? Mas outro dia nós fala disso. Então tá bom. Tá aí umas análises, né, para quem quer, né? E para quem não quer também, né? Tem bastante, por sinal. É maior esse lado, né? O lado de quem não quer é bastante. Quem já imaginou que um dia esse lado do que eu não quero seria tão precioso, tão assim... Nossa, eu não quero, seria tão importante, né? O lado que você não quer, né? Tem bastante espaço aí. Tá. Deixa aí, vamos ver se eu consigo montar meu pensamento aqui. O que eu vou te falar nesse vídeo é que está acontecendo uma coisa em tempo real. Tá? Está acontecendo uma coisa em tempo real. E tudo sempre vai estar escrito na Bíblia. Do mesmo jeito que tudo não está escrito na Bíblia. Entendeu? Por quê? Vamos supor que eu fiz as duas coisas. A Bíblia e agora venho falar mal dela. Por que isso? Tá. Você não acredita nisso? Nem precisa, nem deve. Mas vamos supor que eu fiz isso. Né? Então você vai ver que eu tenho zelo por isso. Então, de certa forma, você viveu um lado, todos esses milênios, e agora eu chego e coloco o outro lado. Será que isso não era uma ideia do universo? Não, o povo vai seguir isso e isso vai se estabelecer, esse é o firmamento das coisas. Depois chego e falo do outro lado. Mas não quer dizer que eu não fiz o outro. Eu não estou me opondo àquilo porque eu não fiz. Porque eu acho errado. É eu mesmo que fiz e digo que é errado. Ou eu mesmo que fiz e digo que é... Mas eu estou complicando aí. Aí eu não vou... Esse lado é muito complicado. Esse lado é muito solúvel. Vamos aqui então. Vamos aqui, ó. São as duas coisas. Tá bom? Vocês vão ver que vocês só ficam com uma. Vocês só ficam com uma. E todo momento em que vocês ficam com uma coisa... Tem duas. Por exemplo, eu digo que tudo é mentira. Tudo. De hoje, agora, aqui. Para trás, quer ver? Ó? 13. Vamos pegar aqui. Ó, tá aqui. Peraí. Tá aqui, ó. 16 de abril. Cadê, caralho? Ali.
Aí, ó. 7h13 do dia 16 de abril, né? 7h13 da manhã. Eu venho e digo que tudo é mentira. Entendeu? Depois eu mesmo falo que tudo é verdade. O problema é que eu falar que tudo é mentira e tudo é verdade pega um pacote fechado muito amplo. Eu falo isso, que tudo é mentira. E depois eu venho em outro vídeo e falo que tudo é verdade. Vocês veem basicamente uma contradição minha, mas não é contradição. É apenas as duas informações opostas. Indica que eu manipulo as duas. Um cara contradito não está errado, ele só está duas informações nele mesmo e ele manuseia os dois lados e aparece isso evidencialmente. O problema é que essa contradição, essa coisa estava uma informação comigo, a outra com você. Agora está as duas comigo. E você acha que... Tá. Quando eu digo que tudo é mentira, de hoje aqui para trás, você não vai assumir assim essa ideia. Você vai assumir que metade dessas coisas é mentira. Quando eu falo que tudo é mentira, é haja luz e Big Bang. Vocês vão dizer que não é bem assim. Uma das duas coisas tem que ser verdadeira. Vocês estão vendo uma coisa, não conseguem perceber? Não. Ó, eu coloco Big Bang e haja luz junto como mentira. Vocês vão ter que dizer que vocês precisam que uma coisa fique. Uma das duas tem que ser verdade. E as duas são mentira. Tudo o que há é mentira. Aí daqui a pouquinho eu venho e falo que tudo o que há é verdade. O Big Bang e o haja luz. Você fala, mas não pode. Nós não podemos ter vindo do mesmo lugar duas vezes. Então, isso que vocês perceberam eu falar que agora é o mundo quântico. E não é. Entendeu? Vocês tiveram um evidente exemplo do que é quântico aqui, neste exemplo. O cérebro não acata as duas informações porque elas se opõem. E você, se você quiser experienciar isso, é só analisar. Você vai ver que você age assim. Você fala, mas se nós viemos do haja luz, daí você vai dizer assim, tá, mas eu vou te dizer, já não basta as duas coisas existir e você consumir as duas coisas sem saber qual é a nossa origem, meu querido? Qual é a nossa origem? Está estampado na tua cara, escolha uma. Haja luz ou Big Bang? Escolha uma. Não, mas por que você vai escolher? Mas você não... Porque é este o lugar da escolha, é este o livre-arbítrio verdadeiro. Escolhe haja luz e diga não à ciência. O que você prefere? Consumir as duas coisas, porque você não é burro, né? Você não é burro, entendeu? E é muito burro. É muito burro, porque tem essas duas coisas aí. Nós temos duas fontes de origem. Uma sociedade civilizada, um planeta, em pleno ano 2021, que esse ano é frajuto, é do calendário, né? Porque no tempo e espaço não existe tempo. Em pleno ano 2021, vocês consumindo duas coisas, duas fontes de origem, e você é doido. E ninguém fala nada, você viu? Tá, todas essas coisas já tá justificado, né? Já sabem por que ninguém fala nada. Porque obedecem uma coisa. Quem não obedece essa coisa sou eu, portanto que você viu eu falando. E você é o primeiro a se opor a isso, porque não pode, não é nem questão de se opor, você apenas respalda, né? Você fala, a tua atuação demonstra isso. Então, tudo é mentira. Nesse tudo mentira que eu falo, tá o haja luz e o Big Bang. Você não vai conseguir entender isso. Vai falar, não, mas como assim? Mas daí nós vemos da onde? Então, aí daqui a pouquinho outro vídeo. Então tem esse fato da origem de onde nós viemos, de nenhum dos dois lugares, e depois as informações conflitas que há lá.
Porque você quer que metade disso seja mentira e metade disso seja verdade. Ou seja, a informação inteira. Mentira e verdade. Um todo. Vocês dividem. E isso é um mecanismo feito pelo universo. Por isso que eu não quero que você insira isso em você. Por mais que você pense, você é mecanicamente formatado universalmente para fazer essa divisão que eu te expliquei. Por que eu vou mudar? Eu não quero que você mude. Você faz essa divisão que eu te expliquei e eu faço aquela abrangência total. Você vai querer fazer essa abrangência total. Porque essa abrangência divisória está dentro da total. A total não está dentro da que você faz. Uma coisa sempre engloba a outra, e eu explico isso, né? E não engloba. Aí você fala, mas aí você viu que não tem mais jeito? Você fala que engloba, aí não engloba. Ah não, cara, você tem que decidir, você quer uma coisa. Acontece que há as duas, a mesma coisa que haja a luz e Big Bang. Então o que acontece? Neste momento, eu venho e manuseio as duas coisas, o haja luz e o Big Bang, porque as duas são verdade. E as duas são mentira. E vocês participaram disso. Daí nisso vem aquela história. Se tem duas coisas para você consumir uma, indica zero. O mundo foi arquitetado para matar este unidade em você através do livre-arbítrio. Por isso que eu falo para vocês tem que sobrar uma coisa na impressão. Indica que vocês não existem. Você vai dizer assim, não, mas eu existo então. Viu a segunda coisa? Não entendeu, né? Vamos reformular a ideia. É o seguinte, tudo o que há foi criado da dualidade. Então nós viemos de duas coisas para uma. Só que não dá uma. Entendeu? Dá zero. Por isso que o dinheiro existe manifestado. Você vai dizer, não, mas eu existo então. Aí apareceu a segunda formação. Existo e não existo. O que faltava era a informação do não existir. Entendeu? É isso que acontece. Sabendo, agora as duas coisas são uma só, o existir e o não existir. Agora ficou perigoso. Entendeu? Agora ficou perigoso, porque tudo é mentira. Tudo o que há. Isso permite zerar aqui. Tudo é mentira. E tudo pode ser verdade. E dá para piorar e fazer como vocês queriam. Pegar só as partes convenientes. Eu vou pegar a quântica da ciência. Não quero termodinâmica. Porque você vai ver que na termodinâmica está a quântica. E na quântica está a termodinâmica. Mas o teu cérebro não acata isso. Então eu vou fazer assim. Eu vou pegar a quântica da ciência. E vou pegar a parte de Atos do livro da Bíblia. Duas coisas em oposição que formam uma. E elas fazem uma magia. Para vocês não pode falar de ciência e religião. E vocês vivem isso. Porque você vê que as pessoas só não falam porque elas precisam consumir as duas coisas. Mas ciência e religião são opostos. E um trabalha o ver, o outro o não ver. De novo, duas coisas existindo. Que nenhuma existia. E que agora as duas existem. E as duas existindo implica uma em ver, a outra em não ver. E daí, aonde você chega e fala, se isso aqui é uma caneta, você tá louco? Eu falo, sim, não, isso aqui é um avião. É o outro lado da informação. E você vai ficar com apenas uma. E aqui tem a segunda, que é quântica. Isso é um avião. Como que vocês querem que seja o Apocalipse? Isso é uma escolha. Não, mas eu não quero que tenha o Apocalipse. Não, aí é outro calibre. O livre-arbítrio faz isso. Então, só que isso contradiz as profecias. Tudo mentira, portanto. É o que eu estou dizendo aqui. O livre-arbítrio permite você decidir quer ir para o céu ou para o inferno. Como isso é óbvio,
E o seu unânime vai ser que quem que quer ir pro inferno? Todo mundo quer ir pro céu. O diabo inverteu e colocou o inferno nesse teu intuito de céu. E o céu no intuito de inferno, porque sabia que pela lógica vai dar unânime aqui. Mas isso diante da escolha. Por quê? Porque no céu tem o inferno e no inferno tem o céu. A mesma ciência sendo usada. Ou seja, o próprio violador da lei não viola a lei. Entendeu? O próprio Deus é o diabo, o próprio diabo é o Deus. São duas coisas que são uma e que na mente humana se distinguem. Então, neste momento, o homem entra como uma peça fundamental. Mas isso diante da legalização do ato, da perfeição do ato, porque o diabo viola tudo. Mas isso não diz que ele não viola? Viola e não viola, duas coisas. E quando eu falo, existe como você abrir um cadeado e mantê-lo fechado? Humanamente não. Mas existe como você abrir um cadeado fechado no mundo quântico. Você abre e está aberto. Você abre e está fechado. Isso é mágico, isso não é racional. Isso é ilógica. Eu sou mágico. Daí você vai dizer assim, tá, essa do eu sou mágico, eu me empolguei, né? Esquece isso. Vamos lá então. Daí vocês fazem assim, ó. O que vocês querem no Apocalipse? Vocês querem uma catástrofe climática? Um meteoro gigantesco? Olha, veja bem. Vocês querem algo instantâneo, fulminante, ou vocês querem algo que vai morrendo aos poucos para você poder pensar algum momento do que você fez na vida e você apreciar essa catástrofe? Eu quero algo instantâneo, que suma tudo no mapa. Tá, você está vendo isso que eu estou falando? São possibilidades negativas. O ser humano mantém as possibilidades positivas e o negativo fica nele. Eu mantenho as possibilidades negativas para o positivo ficar em mim. Entendeu? Então é uma coisa mágica. Vocês mantêm o negativo o positivo como possibilidades. E indicam o gerenciamento do negativo. Por isso que vocês vivem do otimismo. Não, por isso que vocês se contrapõem à minha informação que eu trago. Porque, pô, esse cara só fala em desgraça, mas é que o positivo está em mim. E eu deixo as possibilidades daquilo que eu falei no vídeo ontem, que eu falei que o presente não, ano que vem fica melhor, não agora. Então indica que porque daí você vai dizer assim, mas isso não é opcional. Não, isso foi instituído assim. O presente é o mal. Hoje aqui, ó, ontem foi hoje e amanhã é hoje e amanhã. É uma coisa que é a existência do mal. Aí eu vou te falar mais. Mas deixa eu concluir. Lembra que eu quero te falar sobre o pai esperando o seu filho. Se eu não falar disso hoje, eu falo outro dia, tá? Porque eu quero continuar aqui, ó. Quando você entender uma coisa, você entende tudo. Entendeu? Você entende tudo, você entende tudo. E quando você dominar o meio, você domina os dois pontos do lado. E quando você dominar um lado, você domina o meio e tudo. É uma coisa só. Deixa eu falar uma coisa pra vocês que eu já esqueci, né? O que vocês querem? Então, você viu que a escolha tá negativa? Não, mas eu vou escolher... Ah, tá. Eu vou escolher entre um asteroide ou a catástrofe. Eu não quero esse tipo. Você quer uma escolha onde algo positivo e negativo exista. Mas aí você cai na lógica, naquela armadilha que eu te falei. Quem que quer o ruim? Entendeu? Por isso que eu brinco com uma escolha negativa e você fica, você vê que acontece alguma coisa quando eu falo, o que você quer pro apocalipse? Não tem como evitar o apocalipse? Tem como evitar o apocalipse? Se vocês obedecem uma profecia, tem como evitar o apocalipse? Ou vocês vão se submeter à profecia? Já narrei no início do vídeo, não vou me repetir. Então são muitas coisas que é complicado mesmo. Eu não te culpo, tá? Não te culpo por você não assimilar, porque é algo novo mesmo. E eu sou o protagonista dessa história aí. É novo mesmo. Eu tô sozinho nessa e é difícil porque é aquilo que vocês imaginavam. Ou não imaginavam.
Viu? Aí que mora o problema. Ó. O que vocês estão vendo é a junção das duas coisas, do esperado e não esperado. Ficou no meio da informação, é como se fosse uma informação. Mas esse cara, a Bíblia meio que fala disso. Mas não dessa forma, entendeu? Fala e não fala. É isso que vocês estão vendo. Porque a Bíblia meio que fala que estamos acontecendo. Aí vem eu falar essas coisas, né? Mas não bate. Não bate, sabe por quê? Porque o anticristo, ele vai vir pré-tribulação. Aí vem a tribulação. Aí tem a vocês caem nessa, entendeu? Vocês caem nessa. Normal. Vocês fazem isso. Não tem como. Não é nem que. Não quero que isso mude. Isso fui eu que fiz. Fui eu que fiz isso. Então eu venho me opor a uma coisa que eu me fiz porque é um inteiro. Então, esse cara é o anticristo. Mas não bate, sabe? Porque o anticristo vai ser um cara político. E ele vai ser um cara que vai governar todo mundo. E eu governo todo mundo. Então, você viu? A informação não bate. Então eu sou o próprio anticristo e o próprio Deus ao mesmo tempo. E todas as coisas. O homem, o mal, o bem, Deus, o diabo, o animal, o homem, o ser que faz o bem. O mundo quântico é assim. É todas as coisas ao mesmo tempo. E vocês veem isso. E é isso que a informação não bate. Ou seja, eu tenho um pouquinho da religião e um pouquinho da ciência. Porque é assim que é feito aqui. Quando o cara fala de religião, ele não pode falar de quântica. E essa é uma ordem que o homem obedece. Por quê? Porque ele obedece a algo divisor. E coisas opostas não podem ocupar o mesmo espaço, ao mesmo tempo que a informação fica contradita. E isso no homem não morre, não vive. Esse vídeo tá bom, tá bem explicativo. Eu não quero fãs. Eu acho que eu até me senti mal falando para 1000 pessoas aqui, entendeu? Eu não gosto, e eu quero fazer o ao vivo sozinho, né? Tipo assim, com menos pessoa possível mesmo. Acho que não sou adepto de fazer live com 1000 pessoas. É injusto e é errado. Entendeu? É injusto e errado. Tudo que eu faço, inclusive a exclusão do meu Facebook, que faz parte de um processo. E talvez eu faça isso com o YouTube. E vai fazer parte de um processo que eu mesmo estou controlando, porque é sábio assim. Nisso, você consome as duas coisas. E o que vocês querem para o Apocalipse? Aquecimento global, uma catástrofe pandêmica, instantânea ou que demore e mate aos poucos, extermine aos poucos? Viu? Essa é a escolha a se fazer. Aí você vai falar, não, mas isso aí, porque é uma característica do livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele é negativo. Porque ele reduz. Ele é anti. O livre-arbítrio é anti-Deus. É anti-quântica. Entendeu? O dinheiro só vem para camuflar isso. E você vive a liberdade. Você pode tudo, é só escolher. Mas aí o dinheiro te ressalta isso, porque é uma característica do evento. Ele precisa de uma alavanca para te garantir que você não consegue escolher tudo ao mesmo tempo. E o dinheiro faz isso daí na outra ponta. Esse cara... Porque ó, veja bem, você acha que eu quero uma mulher? Não, cara, por favor, tenha dignidade contigo mesmo. Você acha que eu quero uma mulher? Quantas eu posso ter? Se eu for solteiro, todas ao mesmo tempo, só se eu for milionário, viu? Tudo organizado para que esse processo não se perceba e não atue livremente. E não é nem ilegal, é apenas uma manifestação de uma coisa que eu não vou poder exercer. Como o livre-arbítrio ele é redutivo, precisa de uma forma para... E daí vai obedecer. Nisso temos essa confusão aí, mas vamos lá, vamos falar assim: catástrofe climática, meteoro, aquecimento global ou alguma coisa pandêmica. O que vocês querem de Apocalipse? Algo instantâneo, mais coisas estou colocando, algo instantâneo ou lento. E você viu que no Apocalipse humano há seleções de gente, há libertos. Este é o conforto do homem.
esta mentira de liberdade de alguns, o sistema do homem. Isso faz com que você tenha a possibilidade de estar lá. Eu aniquilo essas possibilidades justamente quando eu conseguir todas as possibilidades, eu aniquilo todas as possibilidades. Porque é uma inversão de estrutura cósmica. Então é irônico eu falar que aniquilo as possibilidades, justamente eu que consegui. Tanto que eu as manipulo dessa forma, negativamente. Porque quando se fala em livre-arbítrio, você já cai assim, não, pô, Renato, você vai me impedir se eu quero aquecimento global ou... Não, escolha alguma das duas coisas. Isso é o livre-arbítrio. Você viu que você fica difícil para escolher entre duas coisas negativas? Você precisa de uma positiva. Algo pensou nisso. Aí cai na lógica, porque quem que vai querer? Aí eu te digo, você consegue evitar o apocalipse? Você consegue. Só que isso contradiz todo o que você seguiu por milênios. E aí? Você viu? Aniquila você e o que passou. Este é o poder. Só que você vai se contradizer com a sua atuação agora. Ou seja, você vai estar aqui com a Bíblia, blá, 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 blá. Epa, eu não posso falar sobre isso, porque senão aí você é o cara. Neste momento em que você viu que estavam as duas informações se perdendo, você aqui se contradito, porque se você for todo-poderoso, como o homem diz que é, você consegue evitar o apocalipse. E fazê-lo. Aí é onde eu quero continuar. Não existia nenhuma das duas coisas. Nem o apocalipse e nem a possibilidade, e muito menos a possibilidade dele não existir, porque vocês obedecem uma profecia, né? E a profecia diz que vai haver um fim. Então, um início e um fim. Mas você viu que no início do vídeo eu falei que não há início? E que há duas chances de início? Vocês ignoram isso, porque vocês caem sempre de uma coisa. Vem toda a turma científica, hebraico, japonês, chinês e cai de um lado. E consome, e são duas. Aí toda a turma que consumiu isso, sai daqui e consome o outro lado. Entendeu? Só que vocês nunca conseguem fazer isso em amplitude. E quando vocês caem desse lado, consumir a religião, a ciência está ali. Vocês não percebem, porque uma coisa respinga fora. Isso é a unidade, isso é dualidade invisível e quântica. Vocês têm duas visível, vocês caem invisivelmente tudo num pacote. Quando vocês caem na ciência, tem a religião. Vocês não sabem disso, porque a religião para vocês está lá do outro lado. Aí daqui a pouquinho todo mundo para cá. Todo mundo que estava lá na religião vem, porque as duas coisas foram inseridas e você está não sabendo o que fazer. Só que quando você pula para a ciência, a religião está lá. Porque há um processo físico dual e um processo espiritual dual. Nisso você só consegue conviver com o espiritual. E nisso eu falo você só consegue viver com o físico. E nisso eu falo do espiritual que vocês não sabiam. Então quando você for... Por isso que eu falo da escolha negativa, porque eu sei que lá no negativo está o positivo. E a consciência briga com isso. Por quê? Porque há um segredo consciente na história. Há uma coisa consciente existindo. Como eu sei que lá no negativo... daí você vai dizer assim... Tá, mas então eu vou escolher entre duas coisas ruins, porque lá tem uma boa. E ela está aleatória. Tão aleatória que está em você. Inconscientemente você está sabendo disso nessa atitude. Que da outra forma está aqui o negativo e o positivo. Para você escolher. Estava fora, agora está dentro. As duas coisas, positivo e negativo. E você joga uma para fora, e isso é uma inversão que não se controla. Quando você fala assim, quando eu falo para escolher entre as duas coisas, eu sei que o positivo está ali. E não era para você fazer esse tipo de escolha. Aí você vai dizer, mas então por que não para o outro lado? Por que não para o outro lado? Por que você não disse que se o positivo está no negativo, por que o negativo não está no positivo? Tá, mas uma coisa vai manusear. Uma coisa vai manusear. Entendeu?
Por isso que eu te falo, ó, haveria a perfeição. Você mesmo vai me cobrar disso. Mas se está o negativo ali, por que eu não posso escolher então uma coisa? Vai haver uma fraude. Então estava perfeito o cenário até você vir para esse lado. Aqui vai haver um ladrão que vai conseguir que você caia só na escolha boa. Aí onde tem a lógica, tem tudo. Então, você viu que é ilógico você escolher entre duas coisas boas, entre duas coisas ruins? E é lógico você escolher entre uma coisa boa e uma ruim. O problema é que você vai pender para boa. Isso é ilógico. A lógica fica ilógica. Porque você vai, eu não preciso escolher porque você não tem livre-arbítrio. Entendeu? O livre-arbítrio se extermina quando você vem pro lado positivo. Porque, cara, você vai falar, você tá me pedindo se eu quero 5 mulheres ou 3? Pergunta idiota, porra. Eu não preciso escolher, ou seja, está dizendo que você não tem livre-arbítrio. E você tem quando você olha para esse lado. E para cá se extingue o livre-arbítrio. Por isso que é o negativo. Daí você vai dizer assim, daí é onde existe o violador aqui. E todo o processo é como se este lado que eu apontei fosse o espiritual, estranho e não acessível, e você fica com medo de ousar, e aqui você fica confortável, e aqui é a armadilha, porque aqui você cai no gerenciamento falso, tanto que você não tem livre-arbítrio, porque vai escolher coisa boa, cara. Daí, tudo isso fica incrementado com o teu poder aquisitivo, e tudo isso fica incrementado com as leis em que árabes pode ter mulher o quanto quiser e eu não posso. Mas a religião deles permite. Então, mas a religião deles permite e a minha não permite. Piora tudo. Porque duas coisas de novo, dizendo coisas. Religião não pode ser assim, entendeu? Ninguém segue a Satanás, nada é de Satanás e tudo é de Satanás. E as coisas tudo diferentes. E ninguém faz nada, porque são todos submissos. O diabo esfrega a merda assim e o homem lambe e fala, é bonito, é gostoso. É trágico, tá? É de dar dó, parte o coração. Feito isso então, vamos partir para aquele exemplo. E daí eu finalizo o vídeo. O que está acontecendo? Você lembra que eu te falei que uma coisa no mundo controla o velho e o novo? O novo vem, ele já está inserido no esquema. Agora não mais. Agora o velho já está aqui sabendo que naquela vinda vai vir o mal. Vocês não julgam que vem o mal ali. Porque não vem dali, porque já está aqui. Outra coisa que vocês não conseguem entender é todas as coisas ao mesmo tempo em todos os lugares. Entendeu? Para vocês, Lúcifer não é o anjo Gabriel. Para vocês. Porque para um lugar no universo, eles são uma coisa só. Com duas faces opostas. E isso faz o diabo ser bom. E o bom ser mal. E aí é onde entra a atuação de políticos corruptos. Porque está havendo violação de leis. Por causa dessa característica universal. O lobo pode se transmutar de ovelha. E a ovelha pode se transmutar de lobo. Isso coloca Deus numa má situação. Porque do mesmo jeito que o mal pode se transfigurar de bom, é igualmente legal perante o universo que o bem, Deus possa se transfigurar de diabo, mas não por opção. Aí. Então você viu que parece que não há opção nem para Deus. Mas o homem é o rei do livre-arbítrio. Ele reina soberano. Eu tenho livre-arbítrio. E parece que eu te expliquei que nem Deus teve. Né? Meu querido. Subestimamos todas as coisas, né? E o Senhor sai por aí, o dono do livre-arbítrio. E parece que nem o seu Deus Criador teve. Mas você tem, né? Você tem. Homem. Não é assim? Ou será que você... Nossa, Inácio, eu sou tudo isso, será que você não sabia? Lembra quando eu falo que aqui tudo se perde, tudo foi te tirado? Então, você acha que está ganhando, né? É agora que está sendo te tirado. Isso é o consciente se misturando com o inconsciente, a perda com o ganho, e a sabedoria das duas coisas aniquila as duas coisas.
E nisso você se vê no meio disso. Fala, não, mas não aniquilei. Aí é outro processo que eu não vou me estender agora. Que é justamente aqui que para, no meio, essa aniquilação. E é onde entra o homem agora, com essa consciência, com esse entendimento. Que ele não se aniquilou, mas você se aniquila. Como que eu estou aqui? Não me aniquilei então. Viu só? Você não se aniquilou, mas se aniquila. Por quê? Porque você, ou nós, somos um misto de visível e invisível. As duas coisas. Não, mas eu sou visível, porque tem que ficar uma. Eu falo isso sempre que eu quiser, eu repito a mesma coisa por séculos, se você quiser. É a mesma ciência para tudo. Tem que ficar uma coisa manifestada e a outra fica invisível. Não, mas eu sou... Olha aí, ó, cadê com duas? Não, então, é uma coisa, se manifestou. Mas não dá zero. Você diz que não se manifesta. Mas isso é quântico, meu querido. Isso é mecânica quântica. Isso é o mundo quântico. Existe e não existe. É duro e não é. Bate e não bate. Ó, eu não bati. Não, você bateu, viu? Teu cérebro exigiu uma posição. Eu não bati. Eu não bati. Eu não bati. Não, mas você bateu 3 vezes que eu vi. Eu não bati, não estou batendo. Ó. Não, mas isso aí não é quântica. Então, meu querido, então vocês viram que vocês não sabem nada. Quântica é assim, ó. Um estado manifestado. Eu não bati, eu nem me encostei. Não. Aí, ó, viu não existir agora vindo? Uma coisa de cada vez. Primeiro eu falei do existir. Agora eu já venho e falo de novo. Só porque aqui se manifesta assim. Por causa do tempo e espaço. Eu não existo. Mas claro que existe. Não, não existo. Não existo. Aí. Aí você vai dizer assim. Ah, isso aí então. Você viu que você perde. Estas coisas são lugares da fé. Tudo o que eu falei. Você vai bater. A realidade vai te provar que você existe. A fé faz com que isso seja mentira. A fé faz que essa batida real seja mentira. Vocês querem que a fé irreal se torne uma batida. A fé desfaz o duro. Vocês querem que a fé de vocês faz o duro. E a fé certa, ela desfaz o duro pro mole. A fé de vocês faz pro visível. E a fé de verdade, ela desfaz o visível. Por isso que eu entro com esse lado de que nada existe. Aí você vai falar assim, mas todas as coisas existem. São aquelas duas coisas. Quando você fala assim... Aí quando eu falo assim... como assim a fé? Porque daí você viu que pega geral. Você viu que do jeito de vocês tem mestres de fé. Agora eu quero ver levantar um mestre de fé do jeito que eu falei. Tendo que negar que isso aqui é uma caneta. Sabe onde ele vai parar? O diabo já pensou. No manicômio. Não vai ter um sobre a terra, a não ser eu, que diga que isso é um avião ou isso não existe. Porque ele vai pôr em risco os seguidores dele. E vai perder dinheiro. E o falso profeta se levanta. E eu estou identificando para vocês. Que no caso não sou eu. Porque o falso profeta, ou o anticristo, ou o próprio Satanás, ele não sabe dessas coisas que eu sei. E sabe, mas Satanás faz parte do correção ao homem. Para você saber se o teu mestre é verdadeiro, peça para ele transformar isso em invisível. Não, mas isso não existe. Mas ele não diz que pode transformar do invisível para o visível? Então, matamos a charada. Agora tu vai seguir a tua turma. Tu vai seguir a tua turma. Entendeu? Né? Tu vai seguir a tua turma. Né? Porque é esse a função de quem sabe da... Daí você vai dizer assim, mas então faça! Se eu fizer, você não existe para ouvir isso. E isso é perfeito, porque é dessa forma que a fé existe. Se eu falo tudo isso que eu falei e não consigo transmutar em invisível, porque senão dá no mesmo esquema de antes. A fé aumenta se você falar que isso não bateu, mas você não consegue comprová-la.
E ela fica 2 vezes mais poderosa. Porque você viu que deu 2? Então, 2 que existem. Enquanto 2 coisas que não existem, que somos nós. Não, mas o Inácio está falando, não existe, fica 2 horas sem tomar água, não. Não adianta vir falar isso para mim, que eu já falei isso para você. Então são 2 coisas entendidas que nós estamos tendo aqui, né? Então, você vai identificar o seu profeta, a quem você deve seguir, quando se falar, profeta, o que é isso? Olha o poder que eu estou dando para o seguidor, hein? Profeta, meu pastor querido, que produto é esse? Isso é uma caneta, querido. Não, pastor. Isso é o planeta Terra. Seguidor é burro, basicamente. Por isso que você é seguidor. Então você pode pecar com esse erro. Entendeu? Você foi inteligente, você tocou o mundo quântico e ainda pode se acomodar. Pastor, me desculpe, eu sou um pouco ignorante, mas eu tenho certeza que ele lá, o outro pastor, não pode falar isso. Por quê? Porque você descobriu 2 estados manifestados aqui, um visível e outro invisível, e você pode usar isso contra ele, deixando um único estado lá. Entendeu? E ele não vai poder se opor, porque você vai sentir, você mesmo já está vivendo isso, que se ele falar que isso é uma caneta, você mesmo cai fora. Por quê? Porque é você que quer fazer isso, seguidor. Obrigado, minha galera. Segura. Tá vendo? Não, a mulher bonita, vem cá. O que quer dizer? Olá? Deixa vir as mulheres bonitas. As feinhas também, não, mas não existe mulher feia pra mim, tá? Ó, viu o pecado que eu falei? Não existe mulher feia pra mim, eu menti. Mas eu não menti porque é uma característica igual. Mas por que eu fui pro lado das bonitas? Entendeu? Eu estava prestes a fazer besteira. Mas eu não faço isso. Nós só estamos vivendo uma experiência e entendendo uma coisa. Porque na realidade, nem há mulher. Entendeu? Nem existe. Tá, mas esquece isso, né? Existe, vem cá. Nada como uma bunda de mulher, né, cara? Eu já falei sobre isso, não vou falar de novo. Chega. Enfim, tá explicado aí, né? Então, você descobriu, seguidor, que você pode ousar a burrice, porque você é seguidor. E você vai ver que lá não pode. Ou seja, mas você pode ser seguidor. Pergunta se ele quer ser seguidor. Mas acontece que ele está num local onde é permitido que ele te siga. Ele não sabia disso. Porque daí entra uma coisa física. Uma hierarquia física que não pode negar. Você tem status, meu querido. Fique aí agora. E aqui dá para se ousar nisso. O discípulo pode se ousar no errado. O mestre não. E vocês vivem isso. Vocês não querem que político erre. Mas acontece. Mas a ideia é que você seja certo. Já quem é burro pode errar. E ele erra. Só que ele não sabia que ele também pode ser certo igual o outro. Mas é que lá está dando condição, tanto que eles te chamam. Eu estou fazendo, você também pode fazer, também pode subir. Por quê? Porque o líder quer te tirar dessa posição privilegiada. E assim, todo mundo toma na chuleta. E eu estou achando lindo ver esse circo de idiotas. Porque o próprio líder que te diz subir para te dar um posto interessante está te tirando essas informações e possibilidades quânticas. Por quê? Porque tem uma coisa que ficou aqui com o menor. É por isso que inconscientemente o seguidor que manda no seguido. Como é que vocês estão? Tá gostando aí? Então tá, dá o feedback para mim aí. Aí o líder aqui babaca, né? A galera, a massa controlando ele e ele, estamos no caminho certo. Estamos no caminho certo, estão no caminho certo. Vai pro caminho certo.